Boa tarde. E eu devo dizer que esse problema é antigo. Quando o prefeito Al Ferraz fez a duplicação da Avenida João 23, já tinha esse problema. Já precisava de autorização. Ora, a João 23 não é uma rodovia, é uma avenida em Teresina. A saída para Picos também não é, para Demerval Lobão em Picos e Floriano, também é uma avenida. Nós precisamos entender que a prefeitura deve solicitar que essas vias possam ser de responsabilidade da prefeitura. Agora, fica aquela história, o prefeito não quer assumir a responsabilidade. Quando eu falo prefeito, todos os prefeitos, não é especificamente o atual, não querem assumir a responsabilidade porque vai onerar a prefeitura, que sempre tem dificuldades. Quem não se lembra da questão do HUT, era uma questão que, no momento em que a prefeitura traz para si a responsabilidade de gestor, traz também a sua responsabilidade financeira. E no caso dessas vias, trará a responsabilidade também financeira. Há recursos, a previsão do orçamento, mas isso pode ser trabalhado. No momento em que entendermos a necessidade de transformar essas vias em área urbana, absolutamente urbana que são, aí a prefeitura pode se organizar e pode planejar, quem sabe, para o próximo orçamento, então, a responsabilidade em assumir esse problema. Esse problema da mobilidade em Teresina é grave e gravíssimo. Começaram as aulas, voltaram das férias, aqueles que tiraram férias no seu trabalho, e nós já assistimos hoje um caos na cidade de Teresina. É verdade. Isso já vem de há muito tempo. E as soluções não estão sendo aquelas que todos desejavam. Hoje o prefeito Firmino Filho fala no estudo para se fazer um túnel na Frei Serafim. Eu fico muito reticente com relação a isso. Será que isso vai resolver o problema? Será que essa obra não vai criar um caos muito maior durante muito tempo para que se concretize esse projeto? Eu tenho a impressão de que, na minha avaliação e de muitas pessoas, nós teríamos outras saídas. Agora, as pontes são urgentes. Agora, além das pontes, é preciso se trabalhar no tráfego de Teresina. 6 meses o prefeito Firmino assumiu. E essa responsabilidade vem de há muito tempo. E agora se depara com a situação que está próxima do caos. Não é só aqui em Teresina, mas em outras capitais já se encontrou soluções que puderam melhorar essa questão da mobilidade urbana. O PSDB teve em loco o seu vice-presidente de Teresina. Parece que conseguiram afagar Silvio Mendes. O Valtério Zarraes traz os detalhes e parece que o doutor Silvio nem sai mais. Vamos lá com o Valtério, por favor. Para as lideranças do PSDB no Piauí, a visita da comitiva tucana ao estado foi a mais informal possível. Mas o cardápio no jantar de ontem e também das reuniões que aconteceram, a permanência do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, no partido foi o prato principal. Esse trabalho é um trabalho que a Executiva Nacional vai fazer nos mais variados estados. Claro, priorizando aqueles estados onde há de fato uma necessidade de aproximar, de diminuir a distância entre o comando do partido em Brasília, né, a nível nacional, em São Paulo, com esses estados que sempre clamaram por uma atenção maior. Quer dizer, nós nordestinos, nós sempre lutamos por essa aproximação. Sobre a decisão se fica ou não no ninho tucano, o presidente do Diretório Estadual, deputado Marder Menezes, acredita que Silvio não irá sair do PSDB. Confio no doutor Silvio, tenho ele como um homem extremamente equilibrado, sério e, acima de tudo, coerente. E não tenho dúvida, né? Eu torço o trabalho, mas eu particularmente não tenho dúvida da sua permanência. Mas os progressistas não desistem. Acreditam que Silvio Mendes assinará a ficha do PP ainda este mês. E que se o ex-prefeito de Teresina quiser mesmo viabilizar a sua candidatura ao governo do estado,
o partido liderado pelo senador Ciro Nogueira será o melhor caminho. Nesse momento, os partidos todos querem, aqueles partidos tradicionais, eles querem realmente preservar os seus valores. A política se faz de nomes com valor, de nomes que têm trabalho realizado, e o doutor Silvio tem isso. Ao mesmo tempo em que nós, do Partido Progressista, temos tido esses contatos via nossas lideranças nacionais, senador Ciro Nogueira e todos os que fazem o Partido Progressista, nessa busca desse entendimento e até de convencimento, de viabilização de uma candidatura majoritária que já teve, inclusive, vários depoimentos. Nós já tivemos depoimentos por parte das próprias lideranças do PSDB que, em qualquer circunstância, apoiariam o nome do Dr. Silvio em uma possível candidatura dele. Não resta dúvida que um quadro como o ex-prefeito Silvio Mendes é um quadro que é desejado por qualquer agremiação. O PP tem intenção de ter candidato ao governo do Estado. E o Silvio, vindo para o PP, claro que será nosso candidato. Olha, está aí então essa discussão. Ainda tem uma novidade aí no meio disso. O Léo pode nos dar essas informações. O secretário Robert Rios pode ir para o PP, né? Pode ser até um candidato a majoritário, hein, Léo? Pois é, veja só. Qual o principal argumento para convencer Silvio Mendes a ingressar no PP? O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, o presidente do PTB, João Vicente Claudino, argumentavam que faziam parte da base de sustentação da presidente Dilma. E que seria interessante que o Silvio pudesse ser candidato também na base de sustentação para dar segurança de que a candidata à reeleição, presidente Dilma, pudesse ficar, como na eleição passada, relativamente dividida entre dois candidatos. E não ficou. Ela se definiu por Wilson Martins, fez uma campanha com Lula extraordinária para ajudar a eleger o governador Wilson Martins. E este argumento começa a perder sustentação. Por quê? Pela queda das pesquisas de opinião pública com relação à aprovação da presidente Dilma. Se a presidente não está mais congregando a opinião pública e a sua base aliada, qual a razão, então, para Silvio sair do PSDB, que sempre lhe deu apoio, lhe deu guarida e lhe deu sustentação política? O vice-presidente do partido a nível nacional, ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, veio aqui, acompanhado de deputados federais, para fazer essa argumentação, inclusive dizendo que há uma tendência de crescimento da candidatura de Aécio Neves e que precisaria de um palanque do PSDB em Teresina e no Piauí. Isso faz com que, juntando-se à pesquisa de opinião pública feita, onde se manifestaram no sentido de que Silvio não saísse do partido, Silvio então balançou e a tendência hoje é de que fique no PSDB. E então resta a pergunta: como ficariam aí João Vicente e Ciro Nogueira, que fazem parte desta já fragilizada base de sustentação de Dilma no governo federal? A outra questão que se analisa é a possibilidade de deputado Robert Rios ingressar no PP, e seria uma opção para a candidatura de vice de Silvio Mendes. Parece-me que as coisas estariam sendo tratadas dessa forma. Mas, por outro lado, ontem ou antes de ontem, nos últimos dias, o deputado Robert Rios teve um almoço e uma conversa com José Filho, vice-governador do estado. Vê-se perfeitamente que o quadro ainda está de muita conversa. A outra informação é de que Zé Filho também havia conversado com o Wellington Dias em Brasília. Todos estão se mexendo, a sucessão está fervilhando e nós estamos então com essas novidades, com a possibilidade de Silvio continuar. Pelo que tem se ouvido por aí, tanto João Vicente como Ciro Nogueira estariam em palanque diferente de Wilson Martins. Significa dizer que poderiam apoiar Silvio Mendes, mas também poderiam, em último caso, apoiar o Wellington Dias, desde que fossem contrários à
aquela coligação formada e capitaneada pelo governador Wilson Martins. Esse é o quadro que se desenha. Eu entendo, então tá aí, então o Leal opinando aí sobre. Agora o doutor Silva precisa decidir logo, porque o eleitor dele vai começar a se chatear com esse negócio de vai, não vai, vem, né? Enquanto isso, Silas, ele está na mídia. Tá na mídia. No momento em que ele se decidir, a água morna vai bater em cima e aí vai se tratar de outros assuntos. Mas enquanto estivermos aguardando uma decisão de Silvio Mendes, ele estará sendo procurado, badalado, falado, aparecendo na mídia e todos querendo saber, né, para onde vai aquele que poderá capitanear a oposição nas próximas eleições. Isso tem tempo limitado, né? Até agora outubro, né? Pois é. Outubro acaba a farra, né? Alguns analistas avaliam, inclusive, que Silvio, na eleição passada, sozinho teve 42% dos votos no Piauí. E que, somado a estes dois partidos, que têm 2 senadores e que têm uma base na Assembleia, poderia efetivamente crescer nesse sentido. Mas também tem aí o Wellington Dias, que hoje é destaque nas pesquisas a nível estadual. Então o quadro pode-se ver, mais uma vez, repito, o quadro está muito bom para quem gosta de política, para quem se interessa em política e para quem aposta na política. Olha, aí a Câmara Municipal está montando, então, comissões para estar acompanhando o processo licitatório do transporte público e também de outras licitações. Me dá detalhes com o Valteres Arraes. No retorno hoje pela manhã aos trabalhos da Câmara Municipal de Teresina, 2 propostas foram aprovadas. A primeira é a criação de uma comissão que vai acompanhar os trabalhos de licitação do transporte público em Teresina, já a partir da audiência pública marcada para amanhã, a partir de 8 horas no prédio da FIEP. A outra que vai tratar também da licitação, só que dos serviços urbanos, serviços de lixo na capital. Há 5 anos, sem uma empresa oficialmente decidida e definida pela Prefeitura. Deverá acontecer uma licitação, já que a última já não tem mais nenhuma validade. A proposta foi do vereador Paulo Roberto da Iluminação, do PTB. A Prefeitura está convocando aí as entidades no sentido de se discutir, através dessa audiência pública, o transporte coletivo faz parte da questão da licitação. Então essa comissão, no dia 23 agora de agosto, nós iremos às trans às 11 horas, no sentido de ver como é que está o andamento, já que passou no dia 2 aí a audiência pública, no dia 8 e 9 vai ser feito um seminário de transporte coletivo aqui na Câmara Municipal. Então no dia 23 nós vamos ver o andamento dessa audiência no sentido de viabilizar o andamento da licitação. O outro ponto é mais preocupante ainda, que é da limpeza pública. Já temos 5 anos, a empresa Sustentare já venceu os 5 anos, já foi feito um emergencial que só pode fazer mais um ano, vence agora em setembro e nós não estamos vendo ainda essa questão da discussão com relação à limpeza pública. Então nós iremos na quarta-feira, dia 7, uma comissão de 8 vereadores, no sentido de que se possa ver o andamento dessa licitação com relação à limpeza pública. Aqui. Olha, a questão da licitação, a Câmara já estava na hora de estar acompanhando tudo de perto, né, Leal? E a Câmara dá um exemplo para os legislativos brasileiros, exercendo o seu poder constitucional de fiscalizar as ações dos gestores públicos em todos os níveis. Se isso funcionasse nas Assembleias Legislativas desta forma, que a Câmara Municipal de Teresina dá um bom exemplo, e é importante destacar, já que só se destaca a classe política hoje pelo conceito que ela desfruta de forma negativa, temos que destacar esse fato, acompanhar, para amanhã poder trazer para a opinião pública a sua versão. O prefeito está fazendo a abertura dessa entendimento e desta relação. Ontem recebeu a vereadora Graça Buri, que é uma das oposicionistas firmes e preparada lá na Câmara Municipal, e percebe-se que essa relação do prefeito de Teresina, Firmino Filho, com a Câmara Municipal, tanto com aliados como oposicionista, vai dar bons frutos. Porque os aliados estarão lá dando o apoiamento necessário e a oposição estará fiscalizando as ações
para depois, então, se for o caso, como já aconteceu em diversos parlamentos e aqui na nossa Assembleia, se as questões forem de interesse público, estarão todos marchando juntos. Bom exemplo que deve ser seguido. Não tenha dúvida disso. A presidente Dilma resolveu abrir o cofre, liberar as emendas parlamentares e de bancadas. 2 bilhões de reais inicialmente. E aí, Léo? Bom, percebe-se que a presidente está, de certa forma, um tanto quanto acuada. O PMDB completamente dividido. O nível de fidelidade dos partidos diminuindo de 2011 para cá. 2011, fidelidade absoluta, 2012 já deu uma variada e 2013 esse índice caiu significativamente. Isso preocupa a presidente. Não está bem com a opinião pública, não conseguiu que nenhum dos projetos que foram propostos pelo governo tivesse aceitação na questão da Constituinte, na questão do plebiscito, na questão dos médicos que já voltaram atrás para um bom entendimento com a classe médica. Então percebe-se agora que ela vai fazer aquilo que se diz há muito para revigorar o Parlamento Nacional. É preciso que as emendas sejam impositivas. Já que ainda não são, pelo menos libera-se 6 bilhões de reais para que os deputados possam fazer frente àquelas promessas que fizeram quando colocaram as emendas parlamentares e criaram uma expectativa nos seus municípios e no seu raio de ação. Mas, por outro lado, pode-se tentar estabelecer aí aquela chamada entendimento, liberou as emendas, aí o parlamento vota como quer o governo federal. O PMDB diz que não. A união entre PT e PMDB está cada dia mais difícil. No PT se diz que a união está muito boa. No PMDB todos falam que não vai bem, que é preciso um melhor entendimento, um melhor tratamento, que precisam no Congresso serem tratadas de forma mais respeitosa e de forma mais amiga e de forma mais afetiva. E isso, evidentemente, vai fazer com que cada dia tenham mais deputados e parlamentares se insurgindo contra aquelas questões e as matérias fechadas e as MPs que vão para o Congresso Nacional. Eu não vejo bons momentos para a nossa presidente Dilma. A inflação rondando aí a todo momento, o dólar estourando em 2,3, 2,30, há muito tempo que não se via isso, e os problemas cada vez mais se acumulando. É preciso fazer uma reza para voltar aos seus melhores dias.